Antes que houvesse cruz, milagres ou discípulos, houve um sim. Um simples sim sussurrado em um canto esquecido da Galileia, que atravessou os séculos e mudou o curso da história. Foi ali, entre as paredes humildes de Nazaré, que o impossível se fez carne. E o nome desse milagre era Maria. O mundo, naqueles dias, parecia mergulhado em silêncio espiritual. Os profetas já não falavam há gerações. O céu, por um tempo, parecia fechado. Roma dominava as terras de Israel, e a esperança do povo estava cansada, quase adormecida. Mas enquanto os grandes esperavam um Messias que viesse com poder e espada, Deus escolhia o ventre de uma jovem anônima para manifestar a maior promessa já feita à humanidade. Maria não era rainha, não era sacerdotisa, nem filha de linhagem nobre. Era uma jovem simples, de mãos marcadas pelo trabalho, de olhos tranquilos e fé profunda. Mas o que ela carregava era o que Deus mais procurava, um coração disposto. E quando o anjo Gabriel desceu das alturas para encontrá-la, o céu e a terra se alinharam em um só instante. O instante em que Deus buscou o sim que libertaria o mundo. Era uma tarde comum. O sol tocava as oliveiras e o vento trazia o cheiro de pão recém-assado. Maria talvez estivesse em oração ou cuidando das tarefas diárias, quando de repente a luz mudou. O ar pareceu parar e o tempo se curvou. O anjo apareceu, não com glória ameaçadora, mas com uma serenidade que fazia o coração tremer. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Essas palavras ecoaram não apenas na casa, mas no espírito da humanidade. Deus havia escolhido falar outra vez, e dessa vez não por meio de trovões ou visões de fogo, mas por meio de uma saudação cheia de ternura. Maria, assustada, tenta compreender o que ouve. Como uma jovem comum poderia ser chamada agraciada? Mas antes que o medo pudesse dominá-la, o mensageiro prosseguiu. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Aquelas palavras pareciam impossíveis. Maria sabia o que significava engravidar sem ser casada. Sabia o peso do julgamento, o olhar duro da aldeia, o risco de ser rejeitada até por José, o homem a quem estava prometida. Mas mais do que isso, sabia que o anjo dizia ia além da compreensão humana. Gerar o Filho de Deus? Como algo assim poderia acontecer? Como se fará isso, visto que não conheço varão? Perguntou, não em dúvida, mas em humildade. E o anjo respondeu com a verdade que atravessa gerações. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. O céu inteiro aguardava aquele momento. A criação retinha o fôlego. O próprio Deus esperava a resposta da criatura. E Maria, com os olhos marejados e o coração entregue, pronunciou as palavras que selariam o destino da humanidade. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não houve trombetas, não houve relâmpagos. A glória se manifestou em silêncio dentro de um ventre. O Verbo se fez carne, e o reino começou a crescer em segredo dentro do corpo de uma mulher disposta a obedecer. Aquele sim ecoou até o trono de Deus. Ele foi mais poderoso do que qualquer espada, mais alto do que qualquer hino. Porque quando Maria aceitou o impossível, ela se tornou o primeiro altar vivo da presença divina. A promessa feita a Abraão, o sonho de Moisés, as visões de Isaías, tudo se convergia naquele instante. O plano de salvação não começou na cruz, mas no coração de uma jovem que acreditou. E é por isso que Maria é tão mais do que uma figura da história. Ela é o símbolo da fé que se curva, da obediência que transforma e do amor que aceita o mistério sem exigir explicações. Ela representa o que acontece quando o ser humano confia plenamente na vontade de Deus, mesmo sem entender o caminho. Ao dizer sim, Maria nos ensinou que o verdadeiro milagre não é ver anjos, mas crer no invisível.
Ela mostrou que a grandeza de Deus não se manifesta apenas nos céus, mas também na simplicidade da vida humana. Enquanto muitos esperavam um Messias que viesse de um palácio, o Criador entrou no mundo através de uma morada humilde. O Deus infinito se fez pequeno e o impossível se fez presente. O nascimento de Jesus foi o início da redenção, mas a aceitação de Maria foi o início da esperança. Seu ato de fé abriu as portas para a encarnação do amor divino. E cada vez que alguém, em meio às incertezas, escolhe confiar em Deus, esse sim se repete. A voz de Maria continua ecoando, lembrando a todos que a fé não começa quando tudo é possível, mas quando o impossível se torna o único caminho. A história da mãe de Jesus é, na verdade, o reflexo da relação entre Deus e a humanidade. Deus propõe e o homem responde. Ele oferece graça e o coração humano decide se a acolhe ou não. Maria foi o modelo perfeito dessa resposta. Ela não buscou entender, buscou obedecer, não exigiu provas, apenas confiou. E é nessa entrega total que o milagre acontece. Enquanto o mundo procurava por sinais grandiosos, o Criador iniciou seu plano de forma silenciosa, dentro de um ventre. O Todo-Poderoso escolheu depender da fragilidade humana. O Rei do Universo cresceu sob o coração de uma jovem que acreditou que nada é impossível para Deus. E assim começou a história que mudaria todas as outras. A história de Maria, a mulher que disse sim ao impossível. E ao fazê-lo, abriu o caminho para a salvação de todos nós. O sim de Maria foi apenas o começo. A fé, quando verdadeira, é provada. E logo após o anjo partir, o silêncio voltou. O tipo de silêncio que pesa, que testa o coração. Não havia mais luz celestial no quarto, nem voz vinda do alto. A mensagem fora entregue. Agora restava a espera. E com ela, o desafio de crer mesmo sem ver. Maria olhou para o céu naquela noite e o vento que soprava pelas colinas de Nazaré parecia carregar perguntas. Ela sabia o que tinha ouvido, sabia quem havia falado, mas o mundo ao redor não saberia entender. Como explicar o impossível? Como dizer às pessoas que o Filho de Deus estava crescendo dentro de si? O primeiro passo da fé é o silêncio, e foi no silêncio que Maria começou a carregar o Verbo. Dias depois, a notícia se tornaria impossível de esconder. As mudanças em seu corpo começariam a se manifestar e, com elas, o olhar curioso da aldeia. Nazaré era pequena e as notícias corriam depressa. As mulheres cochichavam na beira do poço, os homens olhavam com desconfiança. Maria sentia o peso da promessa em cada olhar. José, o homem justo a quem ela estava prometida, foi o primeiro a se deparar com o dilema. Ele a amava. Era um homem simples, mas íntegro. E ao saber da gravidez, seu coração se partiu. Não conseguia compreender o que via. O mundo ao redor parecia dizer uma coisa: a traição. Mas algo dentro dele, talvez a fé herdada dos pais, dizia outra. Que havia algo sagrado acontecendo, ainda que incompreensível. José passou noites sem dormir. O conflito entre o amor e a justiça o consumia. Ele sabia que a lei era dura. Mulheres suspeitas de adultério poderiam ser rejeitadas publicamente, até apedrejadas. Mas José não queria isso. Queria protegê-la, mesmo sem entender. Decidiu deixá-la secretamente, poupando-a da vergonha. Mas antes que o amanhecer chegasse, Deus interveio. Em um sonho, um anjo do Senhor apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José sentiu o peso da revelação. O impossível se tornara real. Deus não havia apenas falado com Maria, falava também com ele. E naquele instante, o carpinteiro entendeu que a promessa divina exigia coragem, tanto quanto fé. Ele se levantou e tomou Maria como esposa. Não a tocou, não a questionou, apenas creu. A promessa agora era também sua.
Maria encontrou força no olhar silencioso de José. Eles não trocavam muitas palavras, mas partilhavam a mesma fé. Uma fé que os separava do mundo, mas os unia em propósito. O ventre dela crescia, e com ele crescia também o peso do mistério. Cada movimento do bebê dentro dela era um lembrete de que Deus habitava entre os homens. Cada batida do coração de Jesus dentro de seu corpo era como uma melodia vinda do céu. Mesmo assim, as provações não cessaram. Maria precisou enfrentar o julgamento dos outros. Para muitos, ela seria apenas mais uma mulher com uma história improvável. Mas Maria aprendeu algo profundo. Quando Deus escolhe alguém, o reconhecimento dos homens deixa de importar. A aprovação do céu é suficiente, e foi essa certeza que a sustentou. Dias depois, Maria soube que sua parenta Isabel, já idosa, também estava grávida. Um milagre igualmente impossível. Movida pelo Espírito, ela decidiu visitá-la. A viagem de Nazaré até as montanhas da Judéia era longa e difícil. Mas Maria caminhava com passos firmes, sustentada pela promessa. Cada quilômetro percorrido era uma oração silenciosa. Ela carregava o Salvador do mundo e nem mesmo o cansaço podia deter a fé que ardia em seu peito. Quando chegou à casa de Isabel, algo extraordinário aconteceu. Assim que saudou sua parenta, o bebê no ventre de Isabel, João, o futuro Batista, saltou de alegria. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é concedido que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Naquele instante, o céu pareceu abrir-se novamente. O que estava oculto em Nazaré agora era confirmado por outra voz escolhida por Deus. Maria compreendeu que não estava sozinha. O mesmo Espírito que havia falado com ela agora testificava por meio de Isabel. E tomada por uma emoção que transcendia o humano, ela entoou o cântico que o mundo nunca esqueceria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Essas palavras não foram apenas um louvor, foram uma profecia. O cântico de Maria, o Magnificat, era o eco da fé que move montanhas. Era a voz de uma mulher que não compreendia todos os mistérios, mas confiava no Deus que tudo governava. Era a fé transformada em adoração. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses. Durante aquele tempo, aprendeu o valor da comunhão. 2 mulheres, 2 milagres, um mesmo Deus. Ambas haviam experimentado o poder que ultrapassa a lógica e ambas sabiam que o chamado de Deus sempre exige renúncia. Elas conversavam sobre o futuro, oravam e contemplavam o mistério da vida crescendo dentro delas. O silêncio das colinas se tornava sagrado ao som das suas preces. Ao retornar para Nazaré, Maria sabia que a estrada seria longa e os desafios maiores. Mas a fé que havia germinado no seu coração agora florescia em convicção. O mundo poderia duvidar, mas o céu havia falado. E uma vez que Deus fala, nenhuma palavra volta vazia. De tempos em tempos, Maria lembrava das palavras do anjo: Nada é impossível para Deus. Essa frase era sua fortaleza. Quando o medo a visitava, ela a repetia em silêncio. Quando as incertezas a cercavam, ela aguardava como escudo. O mesmo Deus que prometeu estava cumprindo, ainda que de forma lenta e silenciosa. Enquanto o ventre crescia, Maria se tornava o elo entre o divino e o humano. Ela era o primeiro templo do Cristo, o primeiro tabernáculo vivo da presença de Deus. E mesmo sem compreender todos os detalhes, ela entendia que a sua vida agora pertencia a um propósito maior. O sim que dera não era uma frase, era uma entrega diária. E cada dia vivido com fé era um novo ato de obediência. Assim, o invisível começava a tomar forma. O menino que crescia em seu ventre seria o Salvador.
E Maria, sem saber, estava testemunhando o início da maior história já contada, a encarnação do amor eterno. Os dias passaram, e o ventre de Maria já denunciava que o tempo do cumprimento se aproximava. Enquanto as estrelas seguiam seu curso no céu, o plano de Deus avançava discretamente na terra. Roma, o império dominante, não sabia que seus decretos estavam servindo à vontade divina. Um anúncio ecoou por todas as províncias. César Augusto ordenava um recenseamento. Cada homem deveria retornar à cidade de sua linhagem para ser registrado. José, descendente da casa de Davi, deveria ir até Belém, a cidade onde, séculos antes, o profeta Miqueias havia dito: "E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel." Assim, o império movia-se pela vontade dos homens, mas o céu dirigia cada passo. A profecia estava prestes a cumprir-se. José preparou a viagem e Maria, mesmo grávida, não questionou. Sabia que o caminho de Deus raramente é fácil, mas sempre é certo. O percurso de Nazaré até Belém era árduo, uma jornada de quase 150 quilômetros pelas colinas e vales da Judéia. O terreno era irregular e as estradas perigosas, mas o casal caminhava sob uma promessa. O Filho de Deus nasceria onde o céu havia determinado. As madrugadas eram frias e o vento cortava o rosto. José guiava o jumento onde Maria se apoiava. Em cada parada, ele a cobria com um manto, e ela, em silêncio, acariciava o ventre, sentindo a vida que se movia dentro dela. O menino parecia reagir a cada oração. Era como se o próprio Criador estivesse respondendo de dentro do ventre humano. Maria, entre dores e cansaço, murmurava salmos antigos. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" E o coração dela encontrava força nessas palavras. A viagem durou dias. As aldeias ficavam para trás e o deserto se abria diante deles. Havia momentos em que o caminho parecia infinito. As pedras machucavam os pés. O calor do meio-dia queimava e o peso da gravidez tornava cada ladeira mais difícil. Mas algo invisível os guiava. Uma presença que não se via, mas se sentia. Maria sabia que o mesmo Deus que sustentou Abraão no deserto e Moisés no Êxodo, agora sustentava ela e José. Era uma travessia santa, uma caminhada feita não por escolha, mas por obediência. Em algumas noites, eles dormiam sob o brilho das estrelas. José fazia uma pequena fogueira e vigiava o sono de Maria, atento ao menor ruído. O som dos lobos distantes, o murmúrio do vento, o balançar das folhas, tudo parecia observar aquele casal anônimo que carregava o maior segredo do universo. E enquanto o mundo dormia, Deus caminhava entre eles. Quando finalmente avistaram Belém, o cansaço já era quase insuportável. A cidade estava cheia. Homens, mulheres e crianças vindos de todas as partes buscavam abrigo para o recenseamento. As ruas estreitas fervilhavam de movimento e os estalajadeiros já não tinham espaço. José batia de porta em porta e as respostas eram sempre as mesmas: "Está lotado." Maria sentia as dores se intensificarem. O momento se aproximava e José, aflito, buscava um lugar digno. Mas tudo que encontrava era recusa. Por fim, um homem de bom coração os conduziu até um estábulo nos arredores da cidade. Não era um lar, nem um abrigo confortável. Era apenas um lugar onde os animais descansavam, onde o cheiro do feno e o som das ovelhas enchiam o ar. Mas foi ali, no espaço esquecido pelos homens, que Deus escolheu nascer. O Rei dos Reis não veio em um palácio, nem sob o ouro dos impérios. Veio em humildade, envolto em simplicidade. E foi nesse silêncio de feno e poeira que o céu tocou a terra. Naquela noite, o universo inteiro pareceu prender a respiração. As estrelas brilhavam com intensidade incomum. Maria sentiu as contrações se tornarem mais fortes. José, de joelhos, ajudava como podia, suando e orando, enquanto o ar se enchia de uma paz indescritível. E então, o menino nasceu. O Verbo se fez carne.
O Criador do tempo respirava entre os mortais. Maria, exausta, segurou o filho em seus braços, olhou para ele e chorou, não de medo, mas de adoração. Era um bebê como qualquer outro, pequeno, frágil, de olhos ainda fechados, mas em cada traço do seu rosto havia eternidade. José, com as mãos trêmulas, envolveu o menino em panos simples e o deitou numa manjedoura. O frio da noite parecia desaparecer. Havia calor, havia luz, havia santidade. Os anjos, invisíveis aos olhos humanos, cercavam o estábulo. E nas colinas próximas, pastores guardavam seus rebanhos quando o céu se abriu diante deles. Uma luz os envolveu e um anjo anunciou: não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma multidão celestial apareceu e entoou um cântico que ecoou pela eternidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores correram até o estábulo, guiados pela luz e pela fé. E ali, diante da manjedoura, viram o que nenhum rei ainda havia visto: o Messias recém-nascido. Ajoelharam-se, choraram e contaram a Maria e José tudo o que o anjo lhes dissera. A fé simples daqueles homens pobres se tornou o primeiro testemunho da presença divina. Enquanto o mundo dormia, o plano da salvação já estava em curso. Maria guardava cada palavra, cada olhar, cada detalhe. Ela sabia que aquele momento não era apenas o nascimento de um filho, era o início da redenção. Ela olhou para o menino e sentiu que toda a dor da jornada havia valido a pena. As noites frias, as recusas, a poeira do caminho, tudo fazia sentido agora. A promessa se cumprira. E em silêncio ela orou: Senhor, que a tua vontade se cumpra em mim, hoje e para sempre. Os dias seguintes foram de simplicidade e reverência. Homens sábios do Oriente, guiados por uma estrela, começaram a sua jornada. Eles haviam visto um sinal no céu: o nascimento do rei. Cada passo deles era guiado por uma certeza misteriosa. Algo grandioso havia acontecido. Enquanto isso, Maria e José se adaptavam à nova vida. O menino crescia, mamava, dormia, era humano e ainda assim divino. Belém nunca mais seria a mesma. Aquele pequeno vilarejo, esquecido pelos poderosos, se tornara o palco do maior acontecimento da história humana. E Maria, ao olhar para o céu estrelado, compreendia que Deus havia escolhido o improvável para manifestar o impossível. A fé dela havia sido o canal pelo qual o Eterno tocou o tempo. E em cada batida do coração de Jesus, o amor de Deus pulsava por toda a humanidade. Assim, sob o teto de um estábulo, o plano divino se iniciava. A luz havia vindo ao mundo e as trevas jamais poderiam vencê-la. A noite em Belém já não era mais a mesma. Depois do nascimento de Jesus, a cidade parecia envolta por uma calma sobrenatural. Mas no mundo espiritual, forças se moviam. Enquanto os anjos louvavam o nascimento do Salvador, as trevas conspiravam para destruí-lo. Herodes, o rei da Judéia, havia ouvido falar do nascimento de um novo rei, e o medo tomou conta de seu coração. Homem cruel, acostumado a eliminar qualquer ameaça ao seu trono, Herodes não via em Jesus uma promessa, mas um perigo. O orgulho humano começava a se chocar com o plano divino. Dias depois, chegaram a Jerusalém sábios do Oriente, guiados por uma estrela misteriosa. Eles procuravam aquele que nascera rei dos judeus. Herodes, ao ouvir isso, disfarçou sua ira com palavras mansas e pediu que, quando o encontrassem, voltassem para lhe contar, para que também fosse adorá-lo. Mas o seu coração estava tomado pela maldade. Ele não queria adorar, queria eliminar. Os magos, movidos pela fé, seguiram a estrela até Belém. Quando viram o menino com Maria, ficaram tomados por reverência. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes proféticos.
ouro para o rei, incenso para o Deus, mirra para o homem que sofreria. Cada presente era uma revelação do destino que esperava Jesus. Os magos não sabiam, mas o Espírito Santo inspirava cada gesto deles. Após a visita, foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Partiram por outro caminho, protegendo o segredo do céu. Naquela mesma noite, José teve um sonho. Um anjo do Senhor apareceu e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar." José acordou sobressaltado, olhou para Maria, olhou para o menino e, sem hesitar, obedeceu. A fé não questiona o porquê, apenas segue a voz de Deus. A viagem começou antes do amanhecer. O silêncio era denso. Maria, com o menino envolto em panos, montou o jumento. José caminhava à frente firme, mas o coração dele pesava com a responsabilidade que carregava: proteger o Filho de Deus. Eles deixaram Belém, abandonando o pouco que tinham, confiando apenas na promessa. Não sabiam o caminho exato, nem o que os esperava no deserto, mas sabiam quem os guiava. O Egito era distante, uma travessia de centenas de quilômetros. O calor do deserto era sufocante durante o dia, e o frio da noite cortava como lâmina. Mas cada passo era guardado por mãos invisíveis. Quando a sede vinha, encontravam um riacho. Quando o medo se aproximava, uma estrela brilhava mais forte, como se dissesse: "Continuem." Maria, com o menino ao colo, orava baixinho. José, em silêncio, pedia forças. E assim, a família que carregava a esperança do mundo atravessou o deserto. Enquanto isso, em Jerusalém, a fúria de Herodes se acendia. Quando percebeu que havia sido enganado pelos magos, sua crueldade se tornou incontrolável. Ordenou que todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo, fossem mortos. O choro das mães ecoou pelas ruas, e a terra se encheu de dor. Era a escuridão tentando apagar a luz recém-nascida. Mas Deus, fiel ao seu plano, havia movido José a tempo. A promessa estava salva e o inimigo frustrado. No Egito, Maria e José encontraram abrigo entre estrangeiros. Não era um lugar familiar. A língua era diferente, os costumes também. Mas o Egito, outrora símbolo da escravidão, se tornou refúgio do libertador. É assim que Deus age. Transforma lugares de dor em abrigo. Enquanto os homens tramam, ele já preparou o esconderijo. Os dias no exílio foram simples e silenciosos. José trabalhou como carpinteiro, sustentando a família com o suor e a fé. Maria cuidava do menino, observando cada gesto, cada sorriso. Às vezes, ao olhar para ele, sentia que o tempo parava. Era impossível não perceber a presença divina naquele pequeno ser humano. Os olhos de Jesus pareciam guardar o céu. Ele ainda era criança, mas havia algo eterno em seu olhar. Maria, em muitos momentos, se ajoelhava diante dele em silêncio. Sabia que estava diante do próprio Deus feito carne. A convivência no Egito também foi uma escola de fé. Maria aprendeu que a obediência não termina quando o milagre acontece. Ela continua depois dele. A promessa não é apenas receber algo de Deus, mas permanecer fiel até que ele diga: "Agora é hora de voltar." E assim, o tempo passou. Anos depois, um novo sonho veio a José. "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam tirar a vida do menino." A promessa de Deus nunca fica esquecida. Ela espera o tempo certo. José e Maria, obedientes como sempre, prepararam-se para retornar. A jornada de volta era longa, mas agora havia uma paz diferente, a paz de quem viu a fidelidade de Deus na provação. Eles voltaram pela mesma estrada que um dia os fez chorar, mas agora com o coração cheio de gratidão. Cada passo era uma lembrança viva de que Deus nunca abandona quem ele escolhe. Ao chegarem em Israel, souberam que Arquelau, filho de Herodes, governava na Judéia. E mais uma vez, Deus falou em sonho com José, orientando-o
a ir para a Galileia. Assim, a família se estabeleceu em Nazaré, cumprindo mais uma profecia. Ele será chamado Nazareno. Em Nazaré, Jesus cresceu em sabedoria e graça. Corria pelos campos, ajudava José na carpintaria e observava o mundo com olhos que viam além da matéria. Cada pôr do sol parecia um ensinamento silencioso. Cada gota de chuva, uma lembrança do cuidado do Pai. Maria e José viviam em simplicidade, mas sabiam que cada dia com aquele menino era um milagre. A casa era pequena, mas cheia de presença divina. Maria guardava cada lembrança como um tesouro. As palavras dos pastores, o brilho da estrela, o cântico dos anjos, tudo estava gravado no coração dela. E quando o medo batia à porta, ela se lembrava: o mesmo Deus que me escolheu não me deixará. A fé de Maria e José não estava fundada na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus estava em tudo. Eles não precisavam entender, apenas confiar. E essa confiança sustentou o plano da salvação até o tempo certo em que o menino cresceria, deixaria a carpintaria e se tornaria o homem que mudaria a história. O Egito foi esquecido, Herodes morreu, mas o propósito permaneceu, porque o que vem de Deus não pode ser interrompido. Mesmo quando tudo parece perdido, a promessa continua viva. Assim, o menino Jesus cresceu, cercado de amor, trabalho e fé. E Maria compreendeu que mesmo quando o silêncio de Deus parece longo, Ele está apenas preparando o próximo capítulo do milagre. O que começou em um estábulo e foi escondido no deserto estava apenas aguardando o tempo certo para brilhar diante do mundo. E o céu inteiro esperava esse momento. 30 anos haviam se passado desde aquela noite silenciosa em Belém. Maria já não era mais a jovem que disse sim ao anjo, mas uma mulher amadurecida pela fé e pela espera. A cada dia, ela via em Jesus algo que transcende o humano. Era um homem como todos e, ao mesmo tempo, completamente diferente de todos. O menino que um dia aprendera a andar agora caminhava pelas estradas da Galileia com passos firmes e olhar de eternidade. A promessa começava a se mover diante dos olhos do mundo. Jesus havia crescido entre a simplicidade de Nazaré. Trabalhava ao lado de José, serrando madeira, moldando mesas e portas. Mas cada golpe do martelo parecia carregar um sentido mais profundo, o Criador moldando o destino com as próprias mãos. José, agora mais velho e cansado, percebia que o tempo se aproximava, e quando partiu desta vida, Maria e Jesus permaneceram sozinhos, sustentados por algo maior do que qualquer dor, a certeza do propósito divino. Com a morte de José, o silêncio tomou conta da casa por um tempo. Maria orava em silêncio e Jesus, mesmo em luto, olhava para o horizonte com determinação. A voz do Pai já ecoava dentro dele, chamando-o para o início de sua missão. O tempo de permanecer oculto terminava, o tempo de revelar o reino começava. Certa manhã, Jesus deixou Nazaré e foi até o Rio Jordão, onde João Batista pregava e batizava. As multidões se reuniam às margens do rio, ouvindo João anunciar: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Quando Jesus se aproximou, João o reconheceu. "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Aquelas palavras atravessaram o tempo e o espaço. O céu esperava por esse instante desde antes da fundação do mundo. Jesus entrou nas águas do Jordão. Ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz vinda do alto declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Os céus se abriram. O invisível se tornou visível. O mundo espiritual testemunhou o início do maior plano já traçado, o plano da salvação. A notícia do novo pregador se espalhou rapidamente por toda a Galileia. Jesus começou a ensinar, curar os enfermos e libertar os oprimidos. Cada palavra sua tinha peso de eternidade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os cativos eram libertos
E Maria, observando de longe, via o seu filho se transformar no homem que mudaria a humanidade. O coração dela se enchia de orgulho e temor. Ela se lembrava das palavras do anjo, das visitas dos magos, das fugas e retornos. Tudo agora fazia sentido. Tudo convergia para aquele momento. Mas junto com a glória vinham as sombras. Nem todos se alegravam com a presença de Jesus. Fariseus e doutores da lei o observavam com desconfiança. O mesmo mundo que um dia clamou por um Salvador, agora questionava a verdade diante dos próprios olhos. A profecia de Simeão, feita quando Jesus ainda era um bebê, começava a se cumprir. Uma espada traspassará a tua alma. Maria sentia isso. Ela sabia que a missão de seu filho não seria apenas ensinar, seria também sofrer. Os dias se tornaram intensos. Jesus formou um grupo de discípulos, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, sonhadores. Ele os chamou um a um. Segue-me. E eles deixaram tudo para caminhar com ele. Maria os via partir com o filho e pensava, eles não imaginam o peso do caminho que estão escolhendo. Mas em silêncio orava por cada um. Ela sabia que o reino de Deus estava se espalhando, mesmo que poucos compreendessem sua verdadeira dimensão. Certa vez, durante um casamento em Caná da Galileia, Maria estava presente com Jesus e alguns discípulos. Foi ali que o poder divino começou a se manifestar de forma pública. O vinho havia acabado, um grande constrangimento para os anfitriões. Maria, percebendo a situação, aproximou-se do filho e disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria não recuou. Olhou para os servos e disse apenas, fazei tudo o que ele vos disser. Era o mesmo sim de Nazaré, dito novamente, mas agora diante do filho que carregava o poder do Pai. Jesus ordenou que enchessem as talhas de pedra com água. E quando os servos tiraram e levaram ao mestre de cerimônias, o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho. O primeiro milagre de Jesus não foi em uma guerra nem em um templo, mas em uma celebração. Era um sinal claro. Deus se importa com o cotidiano, com os detalhes, com as pequenas alegrias da vida. Maria sorriu. Ela sabia que aquele gesto era o início de algo muito maior. O Filho de Deus estava começando a revelar ao mundo quem ele realmente era. A fama de Jesus se espalhou. Multidões o seguiam. Ele falava de amor, perdão e arrependimento. Mas suas palavras também cortavam como espada, denunciavam a hipocrisia, o orgulho e o pecado. O povo se dividia. Alguns o chamavam de profeta, outros de herege. Os líderes religiosos o viam como uma ameaça. Maria observava tudo com o coração em prece. Ela sabia que quanto mais a luz brilhasse, mais forte seria a reação das trevas. Certa noite, enquanto orava sozinha, Maria lembrou-se das promessas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Miqueias, todos haviam falado sobre o Messias. E agora, o cumprimento estava diante dela, vivo, respirando, caminhando entre os homens. Mas também lembrou-se das palavras que Simeão lhe dissera no templo, que seu filho seria posto para a queda e elevação de muitos. Ela entendeu, com lágrimas nos olhos, que o preço da redenção seria o sofrimento. Jesus continuou sua jornada. Curou leprosos, multiplicou pães, acalmou tempestades e ressuscitou mortos. Cada milagre era um sinal, cada palavra, uma revelação. Mas quanto mais ele manifestava o poder do Pai, mais crescia a oposição. Os sacerdotes tramavam em segredo e os sussurros sobre uma possível traição começaram a circular. Maria percebia o peso no olhar do filho quando o encontrava. Ele sorria, mas o coração dele já carregava o fardo do Calvário. Naquele tempo, o povo esperava um Messias guerreiro que libertaria Israel do domínio romano. Mas Jesus falava de outro tipo de reino, um reino que começa dentro do coração. E essa mensagem confundia muitos. A salvação não viria pela espada, mas pelo sacrifício. O trono de Cristo seria uma cruz.
Maria, em suas orações, pedia a Deus forças para suportar o que estava por vir. Ela não sabia quando nem como aconteceria, mas seu espírito pressentia que a hora se aproximava. E enquanto o mundo esperava por um libertador político, o céu se preparava para a libertação eterna. O clímax da história de Maria e Jesus não é feito apenas de dor, mas de revelação. Maria compreendeu que ser mãe do Salvador era caminhar entre a alegria e o sofrimento, entre o humano e o divino. O filho que ela embalou no colo agora carregava o destino do mundo nos ombros. O sim que ela disse ao anjo em Nazaré agora ecoava na eternidade. E o amor de mãe e filho, entrelaçado pelo Espírito Santo, sustentava o plano da salvação até o último instante. O Messias havia começado sua missão. O céu inteiro contemplava, os anjos aguardavam, e Maria, com o coração dilacerado e cheio de fé, apenas sussurrou em oração: Pai, seja feita a tua vontade, assim como foi no início, que também seja agora. O tempo passou, e os dias de glória se tornaram dias de sombras. A fama de Jesus havia se espalhado por toda a Judéia. Multidões ainda o seguiam, mas o ódio crescia no coração dos poderosos. Maria sentia o peso do que estava prestes a acontecer. Ela sabia, de forma silenciosa e espiritual, que o Cordeiro de Deus estava caminhando em direção ao sacrifício. A espada prometida por Simeão, há tantos anos, finalmente iria traspassar sua alma. Numa noite fria em Jerusalém, os boatos se confirmaram. Jesus havia sido preso. Maria caiu de joelhos ao ouvir as palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas e o mundo pareceu desabar em volta dela. Tudo o que ela mais temia estava se cumprindo. Mas, ao mesmo tempo, uma paz inexplicável a envolveu. Ela se lembrava das palavras que o próprio Filho dissera tantas vezes: O Filho do Homem será entregue, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mesmo sem entender completamente, ela sabia que havia um propósito. A madrugada foi longa, os discípulos estavam dispersos, a cidade mergulhada em murmúrios. Maria não dormiu. Passou a noite em oração, pedindo forças ao Pai para suportar o que viria. Quando o amanhecer chegou, os gritos nas ruas anunciavam o julgamento. Pôncio Pilatos lavava as mãos diante da multidão, e o povo inflamado clamava: Crucifica-o! Crucifica-o! Cada palavra era como uma lança em seu coração. Ela, que um dia ouvira cânticos de anjos em Belém, agora ouvia gritos de ódio em Jerusalém. A caminhada até o Calvário foi longa e cruel. Maria seguiu entre a multidão, tentando se aproximar. De longe, viu o filho carregando a cruz, o madeiro que pesava mais do que o corpo. Cada passo era uma lição silenciosa de amor e obediência. Os soldados o empurravam, zombavam, batiam, mas Jesus não reagia com ira, apenas com compaixão. Seus olhos, os mesmos olhos que ela viu pela primeira vez no estábulo, agora a procuravam em meio à dor. E quando finalmente se encontraram, não foi um olhar de desespero, mas de entrega. O filho dizia à mãe sem palavras: Está tudo bem, é preciso. Maria caiu de joelhos. As lágrimas corriam pelo rosto, mas não havia grito, apenas silêncio. O silêncio que ela aprendeu a cultivar desde Nazaré. O silêncio da obediência, da confiança, do amor que crê mesmo quando o mundo desaba. Ela seguiu os passos de Jesus até o alto do Gólgota. Ali, o céu se cobriu de escuridão e a terra começou a tremer. Os pregos atravessaram as mãos e os pés do Salvador. O som metálico ecoava como trovão. Maria fechou os olhos, mas não desviou o coração. O Filho do Altíssimo, o mesmo que ela carregara no ventre, agora pendia de uma cruz. E ainda assim, havia paz em meio ao horror. Ela sabia que naquele exato instante, o céu e a terra se encontravam. O plano do Pai estava sendo cumprido. O amor estava vencendo o pecado. Quando Jesus, já sem forças, olhou para baixo e a viu junto de João, o discípulo amado, murmurou com voz fraca: Mulher, eis aí o teu filho. E a João: Eis aí a tua mãe.
Com essas palavras, Jesus selava um ato de cuidado eterno. Mesmo morrendo, ele ainda pensava em proteger o coração daquela que o amou sem medidas. Maria não respondeu. Apenas colocou a mão sobre o peito e assentiu em silêncio. O amor de mãe e filho era agora um laço que ultrapassava o tempo. O céu escureceu, o vento se levantou e a chuva começou a cair. Jesus gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, expirou. O som da morte do Messias ecoou por toda Jerusalém. O véu do templo se rasgou em duas partes, do alto ao baixo. Os guardas recuaram com medo, e Maria, aos pés da cruz, abraçou o chão manchado de sangue. O sangue do filho, o sangue da promessa. O tempo pareceu parar. Ela permaneceu ali, imóvel, até o corpo ser retirado. Quando o colocaram em seus braços, Maria o acolheu como fez no primeiro dia. O mesmo toque, o mesmo amor. Mas agora, ela sabia. O que um dia nasceu dela, agora estava voltando ao Pai. Seu sim inicial encontrava o consumado está de Cristo. Do ventre à cruz, tudo fazia parte de um mesmo propósito divino. 3 dias se passaram. O sábado foi de silêncio. O mundo inteiro parecia suspenso entre o luto e a esperança. Maria orava com os discípulos, lembrando as palavras do filho. Ao 3º dia ressuscitarei. E quando a notícia chegou, ele vive. O coração dela explodiu em lágrimas e riso. A dor deu lugar à glória. A promessa havia se cumprido. Maria correu até o sepulcro vazio. O túmulo estava aberto e a pedra removida. Ali, onde a morte parecia triunfar, a vida havia vencido. O silêncio que antes doía agora se tornava adoração. Ela caiu de joelhos e ergueu os olhos para o céu. Obrigada, Senhor, sussurrou, porque o teu amor é mais forte do que a morte. Os dias seguintes foram de consolo e revelação. Jesus apareceu aos discípulos e, embora não se registre um encontro direto com Maria, é impossível imaginar que ele não tenha se mostrado a mãe que o acompanhou até o fim. Naquele reencontro silencioso, o amor de ambos alcançou sua forma mais pura, a vitória da fé sobre o impossível. Maria viveu o resto de seus dias em oração junto à comunidade dos primeiros cristãos. Era o coração que guardava as memórias, as palavras, os milagres, as promessas. Ela se tornara símbolo do que significa confiar plenamente em Deus. E até o último dia de sua vida manteve o mesmo olhar, sereno, confiante, rendido à vontade divina. A mulher que disse sim ao impossível continuou inspirando gerações. Seu nome ecoa não apenas como o da mãe do Salvador, mas como o modelo da fé que não recua diante do mistério. Maria nos ensina que Deus não escolhe os fortes, mas fortalece os escolhidos, que a obediência abre portas que a lógica jamais entenderia, e que um único sim pode mudar a história da humanidade. O sim de Maria é o reflexo do chamado de todos os que creem. Cada alma é convidada a responder ao impossível com fé. Cada coração que diz sim a Deus participa da história eterna que começou em Belém e culminou no Calvário. E continua viva até hoje em cada oração, em cada renúncia, em cada gesto de amor. E quando o vento sopra sobre os campos da Galileia, quando as estrelas brilham sobre Jerusalém, é como se o eco daquele sim ainda pudesse ser ouvido. Um som doce, firme e eterno. O som da fé que move o impossível.